Vamos gravar e vamos falar um pouco sobre história. Muitos se perguntam para que serve a história e qual o sentido do ensino de história, principalmente quando falamos do Brasil. Eu apresento a vocês o livro de Mark Bloch, A Apologia da História ou O Ofício do Historiador. Este livro é uma base importante para que possamos entender o sentido da história. Porque no colégio onde se aprende que história é a ciência do passado para compreender o presente e imaginar um futuro. Eu discordo um pouco, ou quase por completo, essa frase, porque história não trabalha com a história futura que vai vir. A história do passado, obviamente. E a história do passado, ela só pode ser estudada se tiver a presença humana. Então, em seu livro, Mark Bloch, ele diz uma frase, que é a frase que eu tenho como guia, que a história é a ciência dos homens no tempo. E aí envolve outras concepções, como também tempo. O tempo é importante para estudarmos história. Sem compreendermos a questão do tempo, não poderemos compreender o processo histórico. Então, a definição simples e clara de história é o registro do homem ao longo do tempo. E esses registros só podem ser feitos através das fontes históricas, das fontes que são a base para a construção da história. Sim, a história é uma construção. É como se fosse uma colcha de retalhos que você vai costurando e forma a história. A história não é acabada, pronta, como muitos imaginam. A história pronta, acabada, é a história positivista, que só utilizava as fontes oficiais. Essa história está em desuso, mas hoje ainda temos registros históricos que são feitos aos moldes positivistas. Então, nós temos a concepção de história. Agora vamos saber o que a história estuda. A história estuda a integração do homem em sociedade, as suas guerras, as conquistas, e hoje também nós estudamos a história vista de baixo, a história do povo, que anteriormente não estudávamos. Então, nós temos a fonte histórica, que hoje pode ser diversa. Podemos ter fontes orais, fontes escritas e fontes também audiovisuais, que hoje são comuns. Então, nós temos uma gama de fontes para a construção da história. Só que para construir a história precisamos de quê? De fatos. Fatos importantes. Mais importantes para quem? Para quem os escreve. Para a sociedade, que tem a relevância. Então, vamos supor, José anda pela rua e tropeça. Isso é um fato histórico? Não sei. Se eu estiver estudando a história de José, pode ser. Mas qual a relevância deste fato perante aquela sociedade? Hoje, muito se fala, com o processo de impeachment, que a história vai julgar. A história não julga. Quem a escreve, sim. Que escreve aos seus moldes. E coloca, ou colocará como golpe, ou colocará como processo democrático de tirada do presidente. Vamos saber isso agora? Não. Não fazemos estudo do futuro. Mas, quando escreverem, nós teremos a certeza que sim, foi golpe, ou não, não foi golpe. Agora não podemos julgar. A história, ela não pode sair fazendo julgamentos. Então, para explicar isso, os fatos são a base para a construção histórica. A divisão da história tradicional era da história antiga e nós temos também a pré-história. Botando aí um ponto nos is para explicar o seguinte: oficialmente, a história tradicional diz que só existe história a partir da escrita. Isso foi uma forma de marginalizar alguns povos que não tinham escrita, e com isso colocar que povos que tinham escritas eram superiores. Entendemos que
Existem ritmos de processos de evolução diferentes. Da mesma forma, não podemos dizer que nossos índios brasileiros são fósseis pré-históricos porque vivem alguns ainda na mata. São processos, são ritmos diferentes. Então, explicando isso, a história serve justamente para contar a passagem do homem no tempo. Nós temos a pré-história, depois, tradicional, a história antiga, depois nós temos a história medieval, depois nós temos o período da história moderna e depois a história contemporânea, e hoje já se fala em pós-modernidade. Quais são os marcos de cada um desses termos? Nós temos a história a partir da escrita, história antiga, até 476, que é o fim do Império Romano do Ocidente. Esse período, que vai de 1476 a 1453, é conhecido como Idade Média, ou Idade das Trevas. Trevas por quê? Porque os renascentistas escreveram com um período de trevas, um período obscuro, porque quem dominava o conhecimento era a Igreja. E nós temos depois o período da história moderna, que vai do fim do Império, do Império Turco Otomano em 1453 até a Revolução Francesa de 1789. Daí por diante, nós temos o período da história contemporânea. Então, essa pequena apresentação é para esclarecer e para mostrar que nós temos hoje a história como uma ciência que estuda diversos objetos e diversos sujeitos. Qualquer pessoa pode ser objeto de estudo para a história. As fontes são as bases para escrever a história junto com os fatos históricos. E o papel do historiador é um papel de um artesão que vai pensar, que vai juntar e vai construir a história. Ele é um arquiteto também da história. E os ritos da história tradicional. Em um próximo vídeo áudio eu irei falar um pouco mais das concepções de história e também sobre processos históricos.